Paz de Cristo, amados. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Cleiton Souza e eu tenho uma reflexão bíblica para o seu coração. Eu gostaria de utilizar hoje a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16 somente, que vai nos dizer a seguinte coisa: Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amados, é interessante esse ensinamento, né, que Tiago está nos pedindo para nós fazermos, né? Fala aqui a respeito da oração da fé, né? Inclusive, quando nós vamos olhar, né, aqui o contexto do versículo 13 ao 15, ele diz a seguinte coisa, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí entra agora no versículo 16 que nós lemos, né? Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Uma coisa que é muito interessante no texto que a gente vê é quando o Tiago fala para a gente confessar, né, as nossas culpas uns pelos outros e orar um pelos outros para que a gente venha a ser sarado, né? É muito importante isso aqui, irmãos. É uma, é uma indicação aqui, né, muito importante de Tiago. Eu sempre gosto de comparar esse texto com aquilo que acontece no final dos nossos cultos, né? Por exemplo, a gente sempre faz aquele apelo, né, de quem quer oração, quem quer receber oração e quem quer pedir oração por alguém. Aí a pessoa, às vezes, ela vai ali, né, e fala: Olha, orem por mim, né? Orem pela minha vida. Só que ela não diz a área da vida que é para nós orarmos, né? Tem às vezes que é assim, né? Tem pessoas claras, né, que são mais específicas, né, no seu pedido, né? Orem ali pelo fulano de tal que está no hospital, que está passando por isso. Mas tem outras pessoas que não. Elas pegam e acabam falando: orem por mim, porque às vezes elas se sentem até mesmo constrangidas de compartilhar, né, a sua dificuldade, a sua crise, a sua dor, né? Mas é muito necessário que isso aconteça, né? Nós entendemos aqui na epístola de Tiago, né? Porque Tiago dá essa orientação. Confessai, né, as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para o quê? Para que sareis. Então nós temos maior assertividade quando uma pessoa ela diz especificamente para que é aquela oração que ela está pedindo. Porque nós vamos estar orando por uma causa. E quando isso acontece, Deus ele age. Tiago fala isso, não é o pastor Cleiton, é Tiago que fala isso, né? Ele fala: confessai as vossas culpas uns pelos outros, orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados. Então, isso acontece. Deus ele age quando há esse tipo de compartilhamento, né? É claro que orando com seriedade, né, diante daquela petição, né, que a pessoa está fazendo, mas também, né, levando muito em consideração, né, que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando a gente abre o nosso coração, a gente vê que Deus ele age. E outra coisa interessante também, que é a última parte do versículo 16, diz bem assim que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Eu acho interessante isso, né? Porque às vezes a gente olhando, né, com o nosso olhar humano para o texto, a gente vai pensar a seguinte coisa: mas como assim a oração de um justo salvará? A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Nós olhando propriamente dito para nós mesmos, é impossível disso acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque no homem não existe justiça. A justiça do homem é uma justiça falha, porque o homem ele é falho, o homem ele é pecador. Como assim a oração do justo tem muito em seus efeitos, né? Porque nós em si mesmos nós não somos justos. Nós entendemos que nós fomos justificados, né, por Jesus. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, né, que ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus por meio de Jesus Cristo.
Então, quem nos torna justo não é nós, não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, e sim a cruz de Cristo. Jesus nos torna justos e por meio disso carrega-se esse peso de que a oração de um justo tem muito em seus efeitos, não pela nossa justiça, mas pela graça de Jesus. É interessante isso, né? Que toda pessoa que entendeu a obra de Cristo no Calvário, entendeu a obra da salvação, a obra salvífica, e acreditou e recebeu para si esse Jesus, agora tem esse peso diante dos céus de orar por uma pessoa e essa pessoa, né, ser sarada, ser curada. Eu acho interessante, né, que o contexto aqui inicia-se no versículo 13, né, e cita aqui os presbíteros, né, e às vezes a gente pensa, né, irmãos, fazendo uma aplicação aqui para algo que muitas pessoas têm hoje, né, que é um famoso tabu que precisa ser quebrado, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que somente a oração do presbítero, a oração do pastor, a pessoa vai ser curada. Só que não, irmãos. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nós fomos justificados. Todos nós que tivemos essa concepção da ação salvífica de Cristo, a nossa oração ela tem um peso. Porque aqui, como eu falei, o justo aqui não é aquele que por si só tem justiça, porque isso não existe no homem, mas é aquele que Cristo justificou por meio da sua graça. Então nós entendemos, amados, que toda pessoa que entendeu essa obra de redenção, ela faz uma oração e Jesus pode agir por meio dessa oração, amados. Não é só por meio do pastor. E eu não estou querendo aqui desmerecer nenhum pastor. Eu só estou dizendo que a mesma graça que o pastor tem na vida dele, um membro da igreja também tem. A mesma oração que o pastor pode fazer por alguém na igreja, aquela pessoa ser curada, a mesma oração a pessoa que é o membro pode fazer também e Deus pode operar. Porque da mesma maneira, tanto o membro como o pastor foram justificados. É claro que existe existe uma certa diferenciação, né? Porque o pastor ele tem um cargo, ele assume a liderança de uma igreja, o membro apenas é aquele que participa, né? E tem ali as suas atividades, mas a gente sabe que os dois foram alcançados pela cruz de Cristo. Então, diante disso, não há dúvidas que a oração de todo justo tem muito em seus efeitos, amado. Então, você também, que é membro, que é irmão da igreja, não se acane no seu lugar, mas ore também por alguém que Deus pode agir poderosamente por meio da sua vida, amados. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.